Bom, aqui o vídeo vai ser um pouco mais rápido, é uma dica bem interessante. Eu quero passar para vocês, ó o solzão aí, ignora o sol. Eu quero passar para vocês uma dica de como que vocês possam ser mais produtivos utilizando o Flutter, o Dart na realidade. Só o Dart, como linguagem de script, é importante pra gente, às vezes precisa automatizar alguma coisa e tudo mais. Então, vamos fazer o quê? Nós vamos criar uma forma de nós utilizarmos o Dart como uma linguagem de script, apesar de que ele pode mesmo. Se você chegar aqui e criar um arquivo, e dentro desse arquivo aqui, por exemplo, eu vou chamar aqui de script e botar aqui .dart, só de ele ter isso aqui, ele já vai funcionar como um script normalmente aqui. Cadê eu abrir como aqui? Basta colocar um main e aí utilizar o Dart normalmente, ó. Works aqui, ó. E aí como é que eu faço para executar esse camarada aqui, né? Esse camarada você pode executar, deixa eu abrir aqui o terminal. Você não pode abrir diretamente nele aqui, ó. Ó, para você abrir isso aqui, você vai precisar colocar o Dart na frente, ó. Então, o que a gente vai fazer? Uma forma da gente chamar esse cara direto, colocar nas variáveis de ambiente e talvez até funcionar com algum macro do teclado também, né? Então, o que eu indico fazer primeiro aqui? É criar um arquivo, criar um projeto Dart aqui dentro, criando uma pasta script, pode ser uma pasta qualquer, com um terminal aqui, e criar um projeto Dart, né? E não um projeto Flutter. Então, vou botar aqui o Dart create, vou chamar de script também, scripts aqui. 2 scripts um dentro do outro, mas vocês entendem, né? Criado isso aqui, vou entrar dentro... Nossa, que demora. Por que eu estou criando um projeto e não arquivos soltos? Porque às vezes a gente quer usar algum package e tudo mais. Então acho que é melhor nós trabalharmos com uma interface, uma maneira já com o Dart assim de se trabalhar. Code scripts. Para a gente abrir aqui no Code. Então, como é que vai funcionar a nossa dinâmica? Primeiramente, a gente vai excluir os certos aqui que a gente não vai usar, só linguagem de script mesmo. A pasta bin a gente vai manter, vamos pagar só o arquivo que está dentro dele. E a gente vai fazer tudo aqui dentro do lib, né? Então, vamos criar aqui um main. Dentro desse main, a gente vai receber os argumentos que forem necessários passar para ele. E aqui a gente pode começar a escrever os nossos arquivos ali, como por exemplo, sei lá, só para ver se está funcionando, né? Hello World. Editando dessa maneira aqui, nós podemos usar o próprio Dart para compilar esse camarada em um cara nativo. Isso vai funcionar tanto no Mac, quanto no Linux, quanto no Windows normalmente, né? Então é basicamente utilizando o Dart Compile. Esse Dart Compile ele vai receber, por exemplo, você pode compilar ele em JS diretamente para o OT. Você pode também compilar ele para um executável. Esse exe não é só do Windows, você põe também para um executável do Mac e do Linux também. Logo, só você dizer qual arquivo Dart que você quer compilar. No meu caso, lib.script. Que esse cara aqui vai ser o teste, vai ser o nosso teste aqui, né? Para saber se está tudo funcionando normalmente. Daí, nós vamos utilizar a propriedade -o, né? Que é de output, para dizer onde é que a gente vai colocar. Isso aqui vai ser padrão em tudo, então meio que não se assuste com essa parte ali. Eu vou jogar tudo dentro da pasta bin, sabe? A pasta bin que tem aqui, ó, todos os binários que compilar eu vou jogar aqui dentro. Então quando ele fizer aqui, ó, ele já vai fazer bonitinho pra gente. Foi acesso negado. Deixa eu tirar isso aqui, bora ver se ele vai. Eu tenho que criar o arquivo diretamente. Na realidade eu tenho que colocar o nome mesmo aqui, scripts.exe. Se eu tiver no iOS da vida, eu meio que não preciso colocar nada aqui, eu deixo só script. Mas se eu tiver no Windows, eu preciso colocar o exe. No Linux e no Mac você não precisa, quando você for fazer esse processo. Daí ele pega aqui, ó. Foi, ó. Gerou o .exe. Esse exe, ele é um executável que ele pode já funcionar aqui normalmente, mas eu tenho que digitar o caminho completo para ele funcionar. Então eu tenho que acessar aqui o bin e depois o script aqui .exe e aí ele executa o Hello World. Como a gente pode fazer? Para a gente só escrever aqui script.exe e ele funcionar, ou só script. Basta colocar esse carinha aqui, a pasta bin, dentro das nossas variáveis de ambiente. E é para isso que geralmente se coloca as coisas na variável de ambiente. Para a gente acessar alguns binários sem precisar digitar o caminho todo, né? Então vou pegar aqui o caminho total, ó, desse camarada, que é esse aqui, ó. Caminho total. No Mac tem um jeito de botar variável de ambiente, no Linux é a mesma coisa, e no Windows você tem uma interface gráfica. Até hoje eu não entendo porque no Linux não tem. É porque é simples, é só editar enfim. Mas você tem que entender um pouquinho, né, para editar. Aqui, no Windows é simples, né, você vai na path, pode ser a path de sistema mesmo, ou a path do usuário, tanto faz, e aí a gente coloca o caminho da pasta bin aqui dentro. Feito isso aqui,
todos os binários que estão dentro dessa pasta bin que vão ser gerados lá vão poder ser acessados apenas digitando o nome dele. Não vai precisar nem botar o .exe ali que ele vai funcionar, ó. Então, se eu colocar aqui, obviamente aqui ele não vai funcionar ainda, ó, porque ó, ele ainda não atualizou esse camarada aqui. Deixa eu ver se reiniciando deixa eu ver se eu der um restart aqui. Vamos fazer o restart da maneira correta? Abrir, fechar e abrir de novo. E agora que a gente reiniciou, né, já vai estar lá na pasta bin, a gente não precisa fazer isso toda vez que colocar um cara novo aqui dentro. Só porque pela primeira vez, nós colocamos o caminho da pasta bin lá, né? Então, se eu digitar aqui scripts, ó, ele já aparece Hello World. Isso em qualquer lugar do meu sistema, ó. Se eu entrar aqui, ó, tá na minha pasta de usuário aqui, Jacob, eu digitar scripts, ó, sem XZ, só script ele já vai funcionar. Então agora a gente pode fazer os nossos scripts para nos ajudar no nosso dia a dia. E quem sabe até colocar uma rotina para automatizar esses builds de tudo que a gente colocar aqui. Por exemplo, eu vou criar um cara para ele, uma situação que é bem comum. Você quer falar com um cara no WhatsApp, mas não tem dele, aí você quer abrir direto. Daí tem um sitezinho que você coloca e ele pede para abrir, né? Então vamos automatizar isso aqui pra gente como exemplo. A automatização desse cara é bem simples na realidade, né? Eu vou pedir pro usuário aqui digite o número do WhatsApp, né? WhatsApp. E aí ele vai começar a digitar. Vou pegar o número aqui, uma variável chamada número, e vou usar o stdin.readline sync. Então aqui ele vai ficar parado esperando vir alguma coisa para saber se esse cara vai estar aqui, né? Ele é possivelmente nulo, então eu tenho que testar aqui, ó. Se ele for diferente de nulo, aí eu vou fazer alguma coisa, senão eu mando ele para o espaço. Se ele for um número, eu posso até fazer validações, não vou fazer validações aqui, né? Mas eu vou manter esse cara dessa maneira aqui. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um Windows, né? Daí eu posso até instalar um plugin, né? Tipo o RLauncher, o RLauncher não funciona. Mas tem um outro que ele funciona. Ó, quando vocês forem procurar coisas no PubDev para fazer o seu script aqui, vocês podem procurar aqui Launcher, e vai aparecer o RLauncher, mas é bom que você venha aqui em SDK e marque Dart, porque aí ele vai aparecer só as coisas relacionadas ao Dart mesmo, né? Deixa eu botar aqui Open, talvez Open tenha alguma coisa. Não. Mas Open URL aqui, ó, tá vendo? E aí você poderia usar esse cara para abrir. Eu não vou usar esse cara, eu vou pegar e vou chamar diretamente o process. Process se escreve assim mesmo? É assim, process.run. E aí eu trazer diretamente o executável. No Windows, o executável que eu vou chamar é o start. Porque o start ele vai abrir as coisas que eu preciso abrir, né? E aqui eu passo os argumentos em forma de array. Qual o argumento que eu vou passar no start? O site que eu tenho que abrir aqui. O site é basicamente esse camarada aqui, ó. E aí se você notar o site, ele tem aqui a API do WhatsApp e no final aqui ele tem um phone e aqui ele tem um númerozinho dele, né? Correto? Então basta eu concatenar esse número. Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já vou colocar o 55 logo, né? Isso é uma coisa minha. Eu só falo com gente aqui do Brasil no WhatsApp. Nos outros cantos a galera não usa muito o WhatsApp. Então eu já vou botar o 55 logo aqui no começo e a pessoa só digita o DDD e o número aqui normal que já vai funcionar, né? Assim acredito que já vai rodar bacana, né? Pra gente testar isso aqui acontecendo, basta eu rodar esse camarada aqui diretamente pelo terminal, né? Então se eu vim aqui, botar aqui um Dart, pasta lib, e aí dentro nós temos aqui o OpenWP, né? Para abrir ali esse camarada. Ó, digite o número do WhatsApp, 44 123456778. Não vou botar validação, né? Aqui ele está dizendo, ó, que ele não conseguiu abrir o arquivo especificado, porque ele não está abrindo como um shell, né? Então eu vou botar aqui, ó, run in shell como true, e aí agora ele vai começar a abrir como um shell mesmo, ó, rodando aqui, ó. 44 123456778. Rodando aqui, e aqui ele já aparece. Nota que o número que eu digitei já apareceu, ele já pede para o meu WhatsApp. Se existisse um número desse, ele já daria certo aqui no meu WhatsApp. Mas como não tem, não vai aparecer aqui pra gente. Então, a gente já sabe que está funcionando, né? Rodei aqui, ele já... ele está gerando o script mesmo normal, né? Eu vou gerar aqui com o OpenWP, o arquivo OpenWP, né? Só trocando aqui os nomes do binário e do output para me rodar e ele aparecer aqui, ó, no meu bin, ó,
OpenWP. OpenWP. E aí, ó, quando eu rodar aqui esse camarada, ele vai funcionar. Basta digitar aqui o OpenWP, ó. Você digitar OpenWP, você vai ver ó, que ele já vai ó, pedir ó, para mim. Isso pode ser em qualquer lugar, ó. Se eu rodar nesse camarada aqui, ó, que está na minha parte de usuário, eu coloco aqui o OpenWP, ele vai funcionar. Legalzinho? Então, se eu digitar aqui, abriu, ele pode abrir aqui para funcionar. Se existisse esse número, ele abriria aqui no WhatsApp. Perfeito? Então já é uma coisa que ajuda bastante a gente aqui. Daí, como você tem um executável, se você quiser colocar no seu macro e tudo mais, ou no Stream Deck, como eu, por exemplo, eu faço aqui. Eu tenho um Stream Deck, ó, e aqui eu tenho um sinal do WhatsApp. Quando eu aperto nesse camarada aqui, ó, você nota que ele vai aqui, ó, só eu colocar, abrir um programa, porque isso aqui é um programa, coloco para abrir um programa e ele vai abrir o OpenWP quando eu clicar no Stream Deck. Isso pode ser um macro do teclado, digita uma combinação de teclas e tal, então tudo isso iria funcionar, ó. Apertar aqui no Stream Deck, apertei, ó, ele já aparece para me digitar e vai funcionar tranquilamente, ó. Certo? Então, isso é uma das coisas que você pode fazer. Na realidade, eu tenho várias aqui, não vou mostrar. Mas eu tenho várias coisas aqui que eu faço com Dart. Geralmente hoje o Dart é a minha linguagem de script, né? Eu usava muito o Bat, mesmo assim, até o Python e o Ruby. Agora eu tô passando todos os meus scripts internos para Dart. Reiniciar um servidor ali, fazer uma outra coisinha aqui. Então tudo isso eu faço dessa maneira aqui, tá bom? Espero que vocês costumem a fazer isso também na máquina de vocês, tá bom? Um beijo e vamos ser referência juntos. Até mais.